Alegria, salve, salve, família ciente. Você que não é família ainda, se inscreve aqui no canal, ative os sininhos, deixe suas mensagens, seus comentários. Venha para a família ciente. Ciente é Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Vamos para mais um capítulo do estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, Vânia. Boa noite, Andréia. Boa noite, William. Vamos iniciar, então? Nós paramos em qual pergunta? Um salve com muita alegria, família Ciente. Satisfação por estarem conosco em mais um vídeo do canal Conversando sobre Espiritualidade, nesse estudo maravilhoso aí que a gente faz, na 46ª aula desse estudo. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Numa pergunta anterior a essa que você leu agora, Hum. muitos espíritos não têm consciência de que são utilizados, principalmente não, no mal. As mentes perversas utilizam espíritos simples e ignorantes que ainda estão numa faixa vibratória baixa ou negativa para fazer o mal às pessoas, e muitos deles não têm essa consciência. Eles são ferramentas na mão dos espíritos perversos, e muitas vezes muito inteligentes. Por isso que o Espírito da Verdade respondeu que muitos não têm consciência. São instrumentos cegos. São instrumentos cegos, exatamente isso. Só os espíritos elevados desempenham missões? Então, isso aí ele tem toda a razão. Tudo tem a sua importância. Nenhuma tarefa de nenhum espírito pode se dizer que não seja importante. É toda uma ajuda, é todo um contexto. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e ditoso se considera se ele a obtém. Pode uma igual missão ser pedida para muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há, efetivamente, pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Item A. Pois que lhes era a faculdade a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde, compreenderão à própria custa
os inconvenientes da inutilidade a que se votaram, e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Muitas vezes, muitos de nós vêm para a Terra para executar alguma coisa e quando aqui encontra muita dificuldade, muitas coisas que ele teria que superar, e ele desiste, ele não executa. Estávamos falando nessa segunda-feira na aula dos espíritos que são egocêntricos, né? Que eles vivem para eles pensam neles e esquecem de coletivo. Não é que você não deva cuidar de si, mas a vida, ela funciona na coletividade. Então, essa participação de você fazer algo de bom para as outras pessoas, para os animais, para a natureza, você desenvolver uma atividade construtiva para o bem, faz com que você se associe à lei divina, que a lei divina, ela é comunhão, fraternidade, compaixão, e para que tudo isso ocorra, precisa ter uma contrapartida, o outro, né? Então, todo ensimesmado, toda pessoa egocêntrica, toda pessoa egoísta, ela, quando cai em si, sempre lamenta o tempo perdido de ter essa comunicação com o amor divino, né? Através de tudo ao seu redor. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz os seus semelhantes. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, lhe colimam um vago objetivo. Depois do nascimento, de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Por isso que a gente fala tanto, né, principalmente aqui nos vídeos de conteúdo, para você se conhecer, saber aquilo que está dentro de você, aquilo que você gosta, aquilo que você se sente bem, você ir atrás dos seus sonhos, do seu objetivo, porque é através daquilo que você sente que está o recado de Deus, né, o recado divino dentro de você. E isso faz com que muitas vezes as pessoas se percam, porque muitas vezes elas querem fazer algo para agradar a família, agradar os pais, agradar o marido, agradar a esposa, e não é aquilo que está dentro dela. Então, seguir aquilo que está dentro de você e se conhecer é parte muito importante de você entender exatamente a sua missão. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A mil dadas vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure, então, o escritor
mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. O Hitler tinha uma missão boa para vir na Terra, né? E ele se perdeu, né? Ele virou. E ele tinha sido convocado para abrir caminho para Kardec. E Napoleão também, né? Napoleão também. Não, pera. Napoleão... Hitler é depois de Kardec, eu acho que você se confundiu. Mas é assim, pode ser. Mas Napoleão é que ia trazer... Abriu para Kardec, Mas o Hitler veio com uma missão, ele tinha uma missão. Eu me lembro que está no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eles vieram todos com missão para cá. Que consequências lhe advirão de sua falência? Terá que retomar a tarefa. Essa sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou se será vencido. Sabe o crede e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. É importante a gente falar que essa cobrança que viria de alguém que tem uma missão assumida e não a cumpriu, ela não vem de Deus, de fora, de alguém que vai julgar. É da própria consciência. É o próprio espírito, sabendo ele que foi destinado a fazer algo de bom e não fez, se sentirá pesaroso ou até culpado com relação às suas faltas, né, de atitude positiva na vida. Então, isso é muito importante, a gente está tratando disso aqui. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sob os ombros. Contudo, mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever, e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem
ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância, do que de reformar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Hoje em dia se ouve muito, ainda estava ouvindo um comentário hoje na TV, o número de mães que, aliás, de filhos que só tem o nome da mãe na certidão, diz que é um número assim gigantesco. Diz que é assim assustador, porque os homens fazem o filho e abandonam. Eles abandonam para as mães, e as mães é que os criam sem eles. Então, é uma época muito, muito irresponsável dos homens. Eu não sei por que isso, porque antigamente os homens eram bem mais responsáveis. Eu não sei se a sociedade cobrava, se os seus pais cobravam, se a lei era diferente, mas hoje em dia tem muito. Eu não vejo como questão de lei, não. Eu acho que isso aí é... O mundo de hoje, ele é um mundo cada vez menos apto à responsabilidade, seja ela de qualquer tipo. As pessoas fogem às responsabilidades hoje como o diabo que não existe foge da cruz que existe. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Conheço muitos homens que fizeram exatamente o contrário, entendeu? E que tomaram todas as suas responsabilidades, aquilo que se deve tomar. Todavia, hoje em dia, realmente, esse é um fato mais importante. Como o outro também, né, que a gente ouviu falar recentemente, de mães, inclusive, que dão seus filhos à adoção, né? Isso sempre existiu, mas hoje está muito mais acentuado. Isso eu não ouvi, mas eu ouvi uma reportagem sobre um número que é elevadíssimo de filhos, inclusive, na reportagem, um e o outro falava, eu só tenho o nome da minha mãe. E era artista, era ator, eu acho que era ator. O outro dizia, eu também, aí o câmera também falou. Quer dizer, é uma coisa assim muito grande, né? E a maioria das faxineiras que a gente tem também, os filhos estão tudo no nome delas, e mesmo que tenha o nome do pai, o pai foi embora e elas é que estão cuidando. Nossa, mas é muito. Eu não sei por que isso não, mas esses pais vão ter que responder tudo isso, né? São responsáveis os pais pelo... Oi. Eu só queria acrescentar. Tem uma coisa também, né? Socialmente, antigamente, o sexo ele não era tão liberal quanto é hoje. Então, hoje, o número de relações sexuais sem compromisso, sem intenção de criar uma família, é muito grande. É verdade. Antigamente não era assim. Me permite um comentário. Teoricamente sem compromisso, né? Porque às vezes o compromisso aparece, né? Então, as pessoas faziam sexo pelo sexo. E aí, as consequências que são filhos não desejados, né, faz com que os homens que só queriam o ato sexual fujam, né? Antigamente não era tão aberto assim, né? Existia a questão do casamento, a sociedade cobrava uma postura diferente do homem também, que assumisse seus filhos, senão o homem era mal visto, não tinha oportunidade de emprego. Então, hoje a liberalidade sexual e a liberalidade cultural levou a esse tipo de fato. Será que é por causa que as mulheres, hoje em dia,
se abriram muito para o sexo antes do tempo, meninas de 12, 13 anos já fazem sexo, e elas não têm muita, além de não terem maturidade para isso, elas não estão assim com o corpo fisiologicamente preparados também. E eu acredito que a educação deveria ser um pouco mais dentro das escolas, explicando essas dificuldades, o que a moça pode passar se ela estiver fora do contexto, se ela fizer sexo com vários rapazes, o que pode acontecer. Eu acho que deveria se ter um pouco mais, já que as famílias, a grande maioria, não tem condições de conversar com isso com as suas filhas, né? E os jovens e os meninos também, né? Eu acho que tem um outro ponto aí, já que estamos falando desse assunto, que é bem relevante, né? Eu e André vivemos a juventude dos anos 80, onde essa liberação sexual ela começou a ser apregoada. Nos anos 2000, que nos anos 80 e 90, que foi quando a gente teve os nossos filhos, inclusive, estou falando da minha geração e a dela, né? Nos anos 2000, esse negócio explodiu, que começou a ser apregoado nos anos 80, mas não acontecia. Passou a acontecer, de fato, depois dos anos 2000. E gente da nossa idade que tinha essa liberdade, né, para ter esse tipo de relacionamento, tinha muito mais consciência do que podia, do que devia ou não fazer. Porque tem um ponto importante também. A igreja, ela cortava muito até os anos 70, os anos 80. Foi quando ela começou a perder poder sobre a cabeça das pessoas. Eu estou falando de igreja ou de religião, seja ela qual for, né? Que ela pregava muito uma questão moral, colocando na cabeça das pessoas uma castração que também impunha certas circunstâncias. E eu acho que isso também veio perdendo um pouco de força ao longo do tempo, fazendo com isso também com que as pessoas tenham esse tipo de comportamento, né? E aí nós estamos falando de sociologia, né? Muito mais do que de qualquer outra coisa, né? Pois é. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos dos seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visavam um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante, o proveito deste bem? Cada um é recompensado de acordo com suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos
e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Fim do capítulo 10, da parte 2ª. Deixa eu fazer um comentário. Quem tiver interesse em ouvir mais sobre o que os espíritos fazem, lembrando, esse livro escrito há 168 anos atrás, ele traz informações antigas, né? Quando não se tinha relato dos espíritos diretamente. Então, eu convido a leitura da coleção André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Lavra de Chico Xavier e André Luiz, e também os livros da Lavra do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, dos quais, já publicados até agora, 5, o terceiro livro de Antônio, Memórias de Assassina, Chefe de Terreiro, o livro que eu psicografei, o livro psicografado pela Andréa, de Adenildo Araújo, Minha Vida é Assim que É, e o livro psicografado pela Vânia, A História de um Simples Professor, do professor Nestor, são exemplos bem interessantes do que fazem os espíritos depois que desencarnam. Então, esse assunto, hoje em dia, ele já tem, diferente de 168 anos atrás, ele já tem testemunhos muito claros de como é que essas coisas funcionam. Certíssimo. A gente tem um trabalho muito ativo aqui no CENTE, né, que é da nossa casa, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Tem outros livros sendo psicografados nesse momento, que ainda serão lançados, que a gente vai anunciar para todos vocês. E temos livros de muitos outros bons médiuns. Tem livros do médium Paulo Ludogero, que são excelentes, no qual nós fizemos um podcast aqui no nosso canal, com Paulo Ludogero. Conheça esse médium, né? Ele é diretor de uma casa de Umbanda, e ele psicografou vários livros, é muito interessante a lavra de livros que ele psicografou, Paulo Ludogero. E assistam aqui o podcast, entre em playlist no nosso canal, clique em podcasts, nós temos muitas pessoas interessantes, procure lá Paulo Ludogero. Então, nós temos muitos médiums competentes, com mensagens muito proveitosas, e eu peço que você entre aqui em playlist, assista aqui os nossos podcasts, vocês vão conhecer gente muito legal, gente muito boa, e leia os livros. Aqui na descrição, vocês vão ter um link desses livros, inclusive vamos colocar os livros do Paulo Ludogero também, que são livros excelentes para se ler. Nós temos também a Patrícia Maldonado, que tem um podcast, que está gravado aqui, né? Entre em playlist e podcasts, vocês vão ver Patrícia Maldonado. Nós temos os livros da Daniele Mota, que ela assina como Beth Lopes, e tem livros maravilhosos que ela mesma escreveu, tá? Não são livros psicografados, apesar que ela está psicografando um. Então, assistam esses podcasts, vocês vão conhecer uma literatura muito, muito boa, tá bom? Enriquecedora. Depois de tudo isso que a Andréa passou, eu acho que não é só o livro dos espíritos, né? Mas tem muito material para ser pesquisado, ser estudado, analisado, e materiais atuais, né? Que são psicografias novas e de espíritos novos também, que trazem
o conhecimento e trazem simplesmente o complemento de tudo que a gente estuda no Livro dos Espíritos através de Kardec. Então, vamos continuar estudando, e da minha parte até a semana que vem, no próximo capítulo, que vai ser capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Axé a todos. Até a próxima, axé. Axé.